Notícia urgente aí no Flamengo, rapaziada. Vazou lista de possíveis contratações do Flamengo e saídas de jogadores. Aquele scout ali que o Flamengo faz, né, com Boto e tal. Será que vazou essa lista? Tem essa informação urgente aí circulando. A gente vai comentar isso com vocês, tá? Se procede ou não. Vamos estar falando também Felipe Luiz no Atlético de Madrid, será? Meio do ano? Também vamos comentar esse assunto com vocês também. E vamos falar do jogo, né? Jogão amanhã, final da Recopa, Flamengo e Lanús, 21h30, Maracanã. Flamengo perdeu o primeiro jogo, vamos falar possível escalação e a preparação do Flamengo para esse jogo aí, que se encerra no dia de hoje, né? Vamos estar falando desses assuntos aí. Quem está aí assistindo o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva nas nossas redes aí, Instagram, compartilha lá também. Amanhã vai ter um sorteio de 2 ingressos para o jogo do Santa Catarina, semana que vem, aqui no nosso estádio, né, no Alfredo João Crick, contra o Cuiabá, né, que eu acho que até 2024, né, estava na Série A do Brasileiro. Jogo único aí para definir quem se classifica na Copa do Brasil. Então peço desde já a inscrição de vocês, o joinha, o compartilhamento desse vídeo, do canal com todo mundo, tá? Os comentários aí, que também é muito importante, e vão lá e façam a mesma coisa lá no Instagram, que é bem importante para o crescimento do canal aí, beleza, rapaziada? Vamos começar então por essa notícia, né, que saiu, que o Simeone estaria praticamente acertado com a Inter de Milão por meio do ano, tá? O Simeone, que é o atual, né? 15 temporadas já no Atlético de Madrid, né? 15 para 16. O Simeone é o atual treinador do Atlético de Madrid e estaria acertado com a Inter de Milão, tá? E daí, surgindo essa notícia, também vem a notícia lá da Espanha, que o Felipe Luiz é o plano A do Atlético de Madrid para assumir o time, então, meio do ano, na próxima temporada, né? Que a temporada europeia lá começa meio do ano. Então, tem algumas informações em relação a isso, mas, gente, não procede nada, tá? Não procede nada. Até o Atlético de Madrid, num futuro, tem interesse em, quem sabe, repatriar lá o Felipe Luiz, né? Para ele treinar o time lá, só que vários fatores levam a crer que essa agora, meio do ano, isso não é possível, tá? Lá na Europa, existe uma regra que o treinador tem que ter um tempo de experiência, e esse tempo do Felipe Luiz ainda não foi atingido, tá? E outra situação, eles teriam que vir aqui negociar a multa rescisória do Felipe junto ao Flamengo. É uma série de fatores que realmente essa notícia, por enquanto, ela não procede, tá? É só rumor mesmo. Então, quem gosta, né, do Felipe Luiz na comissão técnica, né, como treinador do Flamengo, por enquanto pode ficar tranquilo que essa notícia não procede, certo? Vamos falar então também da final, né? Flamengo e Lanús. Então amanhã, 21h30, Maracanã, né? Mando de campo do Flamengo. Todos os ingressos vendidos, tá? Com antecedência aí. O Maracanã estará lotado amanhã, tá? Muita pressão, né? A torcida promete bastante apoio, incentivo aí no começo do jogo, né, durante a partida, para o Flamengo reverter o placar, que o Flamengo começa o jogo perdendo de 1-0, que foi o resultado lá da Argentina, né? O Flamengo precisa de uma vitória simples, 1-0, 2-1, 3-2, né, por um gol de diferença para levar para os pênaltis, e para ser campeão direto, sem os pênaltis, ganhar o jogo aí por 2 gols de diferença ou mais, né? E assim, o Flamengo está terminando no dia de hoje a preparação para esse jogo, tá? Tem algumas informações que o Felipe Luiz estuda mudar a parte tática do time, né? Ele joga no 4-2-4 e tem uma chance aí de amanhã ele entrar num 4-4-2, tá? E uma provável escalação está sendo assim, mas ao contrário da última notícia que a gente vai comentar com vocês, né, do vazamento aí do scout, fazia tempo que não tinha assim nem chance de alguém adivinhar a escalação do Flamengo para o jogo de amanhã. Desculpa, para o jogo de amanhã. Claro, existe, né, alguns jogadores que vão jogar, que a gente sabe que vai estar em campo como titular, mas está meio complicado adivinhar o que passa na cabeça do Felipe Luiz para o jogo de amanhã, tá? Até a parte tática está em dúvida. Mas, a princípio, a provável escalação é Rossi, Varela,
os dois Léo, tá? Tem muita gente falando no Danilo junto com o Léo Pereira, tá? Mas a princípio os dois Léo e o Ayrton Lucas, tá? Pulgar, Everton Araújo. Aí vem as dúvidas maiores, tá? Ele pode vir com Carrascal e Arrascaeta, ou Carrascal e Paquetá, ou Paquetá e Arrascaeta. Esse trio, provavelmente dois vão jogar, tá? E na frente daí seria Cebolinha e Pedro. Também tem uma chance dele trazer o Paquetá para trás ali, no lugar do Everton Araújo, mas eu acho que essa chance não é que é pequena. Eu acho que se ele vier no 4-4-2, ele vai entrar com o Everton Araújo ali, o Pulgar, certo? Então, o Flamengo o último treino é hoje, mas já está preparado para o jogo de amanhã, né? Muita pressão, o Flamengo não está atuando bem, pressão no elenco, pressão na comissão técnica, na diretoria, enfim. O presidente deu aquela chamada lá, muita gente falando que a chamada dele foi atrasada, eu concordo, né? Mas chamou lá, rapaziada, vamos ver o que vai acontecer amanhã. O Flamengo precisa muito desse título para fazer um divisor de águas aí nesse jogo, tá? Pro restante da temporada. O meu primo lá, o Cristiano, vai estar lá no estádio, né? Ele mora aqui junto em Rio do Sul, na nossa cidade. Vai estar lá com a família lá no estádio. Tomara que seja pé quente, como sempre foi lá, e traga o título na bagagem. Beleza, rapaziada? Vamos falar do assunto mais polêmico, né? Parece que vazou uma lista, tem essa informação, que vazou essa lista do scout do Flamengo, com possíveis contratações, né? O Flamengo mapeando essas contratações e os possíveis jogadores dispensáveis do elenco, certo? Para serem negociados, tá? Se isso realmente aconteceu, é uma vergonha, né? É uma vergonha total. Seu Boto, presta atenção no serviço. Não pode acontecer de jeito nenhum. O Flamengo nega, tá, essa informação que tenha vazado. Essa lista não é do Flamengo. É uma lista mentirosa, tá? Então não é a lista do Flamengo. Só que essa lista foi divulgada pelo Coluna do Fla, né? Um portal assim, bastante credibilidade. Lógico, já erraram, né? Mas de bastante credibilidade. E essa lista consta, por exemplo, aqui eu peguei alguns nomes aqui que tem na lista, tá? Para contratação, Luiz Henrique, e vários nomes realmente procedem, né? O Luiz Henrique, o Flamengo já conversou, pretende dar uma investida meio do ano. O João Ares, o Flamengo conversou, foi em cima, mas ele se negava a princípio a jogar no Flamengo por causa da identificação que ele tem com o Fluminense, né? Tanto que ele foi para o Palmeiras. O goleiro Ederson, tá? Que muita gente falou disso lá no começo do ano, mas daí o Flamengo contratou o André, eu acho que esse está descartado, né? Essa lista, rapaziada, que o Coluna do Fla vazou, a informação que vem junto é que é do final do ano de 2025 para 2026, tá? Então tem bastante nomes aí que já foi definido o futuro, né? O João Gomes, que é da categoria de base do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, também estava nessa lista. Ele tem um mercado na Europa, tá? Mas como o time lá tá capengando, se cair, que eu acho que já até caiu, tem essa chance do João Gomes ser emprestado, né? Com opção de compra aí pro Flamengo. Tati Castelhanos, que tá na mesma situação aí no West Ham, né? Que era o time do Paquetá. E uma novidade assim, não que não surgiu esse nome, Gabriel Jesus, tá? Mas parece que tá na lista pro Flamengo fazer essa investida no meio do ano. É uma lista, é um nome bem polêmico, né? Muita gente não quer o Gabriel Jesus pelas lesões e tal, mas parece que está nessa lista aí também. E de saída, tá? Olha só, Plata, o Alacian, que estava realmente de saída para o Bragantino, mas agora 100% descartada essa saída, tá? Foi reefetivado no grupo aí, inclusive acho que vai ser relacionado para o jogo de amanhã. E o Everton Araújo estava nessa lista, né? O volante, também como jogador negociável. Mas eu acho que, como essa lista, o Coluna do Fla trouxe, que é lá do final do ano, começo do ano, realmente tinha essa chance. O Grêmio fez uma investida, outros times fizeram investida no Everton Araújo. Eu acho que agora, nesse momento, está descartada a negociação do Everton Araújo, certo? Mas assim, o fato é que se essa lista realmente vazou, é uma vergonha muito grande. O Flamengo tem que se profissionalizar em todas as áreas, né? E a promessa do BAP, quando ainda era candidato,
Se ele ganhasse, realmente ele ia fazer isso no clube, era o primeiro ponto que ele ia fazer no clube, era a profissionalização, mas não vem acontecendo 100%, né? Nem longe disso. Então vamos ver como é que os próximos passos aí. Beleza, rapaziada? Amanhã a live, tá? A gente vai fazer uma chamada amanhã também, tem a chamada no Instagram, tá todo mundo aí compartilhando, curtindo, se inscrevendo, seguindo lá no Instagram, se inscrevendo aqui no canal, deu uma aumentada legal ali no número de inscritos. Então assim, a gente só tem a agradecer, rapaziada. Amanhã a live vai ter o sorteio lá dos ingressos, beleza? A gente promete fazer uma resenha bem massa aí, corneteação pura, um negócio bem legal amanhã pra gente poder divulgar também o jogo do Santa, que a gente vai torcer muito aí pro Santa Catarina contra o Cuiabá se classificar, né? Seria bem interessante para nossa cidade, nossa região aqui. Beleza? Se inscreva no canal aí, rapaziada, compartilhe, vá lá no Instagram, também siga. É nóis, abraço.